Bem, gente, agora nós vamos resolver alguns exercícios, porque física a gente só aprende praticando. O primeiro exercício que nós vamos resolver é esse. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média no referido intervalo de tempo? Depois de ler o problema, agora eu vou anotar os meus dados. Ele fala partindo do repouso. Isso significa que o avião estava parado. Então, a velocidade inicial dele é 0. Ele atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Coloquei aqui todas as unidades que são faladas no meu problema. Só que eu estou notando que essas unidades não estão de acordo. Desse jeito eu não posso trabalhar, né? Então eu vou transformar tudo para metros por segundo para que eu possa resolver esse problema. Para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, a gente faz uma divisão. A gente divide esse valor por 3,6. Dividindo 360 por 3,6, eu tenho que essa velocidade é igual a 100 metros por segundo. Olha, metros por segundo e o tempo em segundos. Posso trabalhar agora? Claro que pode. E qual daquelas equações, Kate, eu vou ter que usar? Se eu estou trabalhando velocidade, tempo, e ele está me pedindo aceleração, eu posso usar a equação da aceleração, que foi a primeira que nós vimos. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. ΔV não é a variação de velocidade? Ele estava parado e chegou à velocidade de 100 metros por segundo. Então, a velocidade final dele... A velocidade final dele é de 100 metros por segundo. E a inicial é 0. E ele fez tudo isso num total de 25 segundos. Então, a minha aceleração será igual 100 dividido por 25 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Gente, o que significa dizer que um avião está com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que a cada segundo a velocidade dele está aumentando 4 metros por segundo. Tudo bem? Bem, e o nosso segundo exercício de hoje é esse. Um móvel em MUV possui aceleração igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sua velocidade escalar varia no decurso do tempo segundo os dados da tabela anexa. Determine, letra A velocidade escalar inicial do movimento. Então vamos lá. Na letra A, ele quer saber qual é a velocidade inicial. Ora, é só você olhar para a sua tabela. É a primeira velocidade que está aparecendo aí. Então, a minha velocidade inicial é igual a 3 metros por segundo. Na letra B, ele quer saber em que intervalos de tempo o meu movimento será progressivo e em que intervalos de tempo o meu movimento será retrógrado. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que relembrar das características de um movimento progressivo. O movimento é progressivo sempre que a minha velocidade for positiva. O meu movimento será retrógrado sempre que a minha velocidade for negativa. Aí eu vou analisar a minha tabela. Olhando para a tabela, você vai ver que a velocidade é positiva de 0 até 6 segundos. Mas, Kate, espera lá. No tempo 6, a velocidade é 0.
Só que 0 não tem sinal, nem positivo e nem negativo. Então, como é que eu vou colocar isso numa resposta? Você vai colocar usando intervalos de tempo. Então, a minha velocidade ela vai ser positiva entre os instantes 0 e 6 segundos. Só que no tempo 0, a minha velocidade é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, ela entra nesse intervalo de tempo aí. No tempo 6, como a minha velocidade é 0, ela não entra. Então, eu não coloco o sinal de igual aqui. É como se fosse um intervalo, isso a gente chama de intervalo aberto. É qualquer valor menor que 6 segundos. Porque no tempo 6, ela já não é positiva porque ela é 0, não tem sinal nenhum. Em que intervalo de tempo o meu movimento será retrógrado? A ideia é a mesma, de 6 a 10 segundos. Só que no 6, a velocidade é 0, então ela não conta, ela não entra nesse intervalo, é um intervalo aberto. Mas ela conta no tempo 10, então um intervalo fechado. Então, o meu movimento será retrógrado acima do tempo 6 até o tempo 10. Tudo bem? Na letra C, ele quer saber em que intervalo de tempo o meu movimento vai ser acelerado. E em que intervalo de tempo o meu movimento será retardado. Aí eu vou ter que lembrar da teoria. O movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo e o movimento vai ser retardado quando o módulo da velocidade diminui. Então a ideia é a mesma da letra B. Olhando para a tabela, eu vejo que o módulo da minha velocidade está aumentando de 6 a 10 segundos. Lembrando, como a velocidade aqui é 0, ela não entra, aqui é um intervalo aberto. Como aqui ela já está com um sinal positivo, esse intervalo já entra, então é um intervalo fechado. E em que intervalo de tempo esse movimento vai ser retardado? A mesma ideia, ele vai ser retardado quando o módulo da velocidade for diminuindo. E isso a gente está vendo na tabela, que está acontecendo entre os tempos 0 e 6 segundos. Na letra D, ele quer saber se o móvel em questão muda de sentido e em que instante isso acontece. Aí você faz um parêntese para você entender o que significa mudar de sentido. Sempre que você estiver resolvendo um problema e ele falar essas palavras-chave aí, mudança de sentido, você vai pensar o seguinte: o móvel está indo numa determinada trajetória. Se ele precisa mudar o sentido da sua trajetória, ele vai ter que em algum momento parar para mudar esse sentido. Quando ele para, a velocidade final dele passa a ser 0. E essa é a dica que eu dou para vocês. Falou em mudança de sentido, isso significa o quê? Que a velocidade final dele vai ser 0. Tá, mas para resolver essa questão aqui, você vai ter que montar a função horária da velocidade, que é o vi você à toa. Quando você vai montar essa equação, você só vai substituir dois valores. O valor da velocidade inicial e o valor da aceleração. A minha velocidade inicial, eu já sei, olhando para a minha tabela, que ela é 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, ele me diz lá no enunciado, é de menos 0,5. Então, substituir os dois valores e repetir o t aqui. O que significa mudar de sentido? Que a velocidade final vai ser 0. Aí eu substituo aqui, ó, 0. E eu vou achar em que tempo isso acontece. Passar para cá. Vou passar essa variável lá para o outro lado. Então, 0,5t, e ela fica positivo. E ela fica positiva, é igual a 3.
3 vai ser... T vai ser igual a 3 sobre 0,5. Como é que eu faço essa divisão? Para esse número aqui ficar inteiro, eu ando uma casa decimal. Para compensar, eu acrescento um zero aqui em cima. Então, o meu tempo vai ser de 6 segundos. Então, a mudança de sentido? Em que instante? No instante t igual a 6 segundos. Kate, em que casos não haveria mudança de sentido? Isso aconteceria se na hora que você calculasse o tempo, você chegasse num valor negativo. Por quê? Porque quando não existe tempo negativo. Então, se o seu cálculo deu um tempo negativo, significa que não houve mudança de sentido. Não é o caso dessa resposta aqui. Deu um tempo positivo, então houve mudança de sentido? Sim, no instante t igual a 6 segundos. Vamos resolver agora o nosso terceiro exercício. Diz o seguinte: é dada a função v é igual a 10 mais 15t, t em segundos e v em metros por segundo, que exprime a velocidade v de um movimento em função do tempo t. Letra A. Determine a velocidade inicial e a aceleração. Então, está aqui a nossa função horária. V é igual a 10 mais 15t. Ele pergunta na letra A qual é a velocidade inicial e a aceleração. Aqui embaixo eu vou colocar a função horária da velocidade para você visualizar todos os componentes. Olhando para cá, quem é a minha velocidade inicial? A minha velocidade inicial é 10 metros por segundo. E quem é a minha aceleração? A minha aceleração é 15. 15 o quê? 15 metros por segundo ao quadrado. Cuidado, as unidades são importantes. Na letra B, ele quer saber qual é o valor da minha velocidade quando o tempo igual a 3 segundos. Eu vou pegar, vou manter a minha função, eu vou manter a minha equação e onde tiver tempo, eu vou substituir pelo valor que ele está me dando, 3. Então, V é igual a 10 mais 15 vezes 3. V é igual a 10 mais 45. V é igual a 55 metros por segundo. Essa é a resposta. Tudo bem? Na letra C, ele quer saber o seguinte: verifique se há mudança de sentido. Se houver, em que instante isso acontece? Lembrando, sempre que ele falar em mudança de sentido, eu vou lembrar o quê? Que a velocidade final tem que ser igual a 0. Então, eu vou substituir esse 0 aqui na equação que ele me deu. Então, 0 é igual a 10 mais 15t. Note que no lugar da velocidade final, eu coloquei 0, porque isso vai indicar a minha mudança de sentido. Vou jogar esse daqui para o outro lado. Agora eu vou resolver a minha equação. 15t é igual a menos 10. T vai ser igual a menos 10 sobre 15. Opa, eu já paro por aqui. Por quê? Olha aqui, ó, o meu tempo, nesse caso aqui, vai resultar num valor negativo. E a gente já sabe que não existe tempo negativo. Sendo assim, a resposta da minha letra C é: não houve mudança de sentido. Por que, Kate, não houve mudança de sentido? Porque não existe tempo negativo. Então, sempre que isso acontecer, a sua resposta vai ser essa.
Bem, nós vamos agora para o nosso quarto exercício de movimento uniformemente variado. É dado o movimento cuja função horária é S igual a 0,25 mais 0,75t menos t ao quadrado, sendo que S é o espaço em centímetros e t é o tempo em segundos. Determine, letra A, o espaço inicial. Então, eu vou escrever aqui a função horária dada no enunciado. Para eu saber trabalhar direitinho, eu vou colocar embaixo a função que deu origem a ela, que é a função horária do espaço. S é igual a S0 mais V0t menos a t ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Na letra A, ele quer saber qual é o espaço inicial. Aí você vai comparar aqui, ó. O meu espaço inicial não corresponde a esse valor. Então, o meu espaço inicial é igual a 0,25 centímetros. Kate, da onde você tirou esse centímetro? Eu tirei do enunciado, né? Ele disse que o espaço seria medido em centímetros e o tempo em segundos. Na letra B, ele quer saber a velocidade escalar inicial. Então, eu vou olhar para cá, ó. O meu V0 é quem está do lado do tempo. Quem é que está do lado do tempo aí? É o 0,75. Então, a minha velocidade inicial é 0,75 centímetros por segundo. Na letra C, ele quer saber qual é a aceleração do móvel. Olha aqui, agora eu quero que você tenha muito cuidado com a aceleração. Olha aqui onde fica a aceleração. Ela fica aqui, do lado do t ao quadrado. Kate, mas não tem nada aí do lado do t ao quadrado. Tem sim, é igual na matemática. Quando não tem nada do lado da variável, é porque o número que está aí é o 1. Tudo bem? Kate, mas esse problema tem um erro. Porque na equação original tem um 2 aí embaixo. E no que ele me deu, não tem um 2. Ele está fazendo isso para lhe testar, para saber se você realmente prestou atenção. Aqui, ó, tem um menos 1. Kate, a minha aceleração é menos 1? Não, porque se na original, na equação original, eu tenho um 2 aqui, isso significa que a minha aceleração é um número que, quando foi dividido por 2, resultou no menos 1. Então, de novo, a minha aceleração aqui, ó, foi um número que, quando ele foi dividido por menos 2, resultou em menos 1. Aí a gente vai pensar, que número é esse? Qual é o número que eu divido por 2 e dá menos 1? É o menos 2. Então, na verdade, a minha aceleração não é esse menos 1 que está aparecendo, não. Ele já foi o resultado da continha que foi feita automaticamente, da minha aceleração com o 2 da equação. Então, a minha aceleração vai ser igual a menos 2 centímetros por segundo ao quadrado, tá bom? Não se deixe enganar. Na letra D, ele quer saber a função da velocidade escalar. Aí nós vamos lembrar que a função da velocidade escalar é o vi você à toa, né? Vi você à toa. E quando ele pede a função horária, eu só vou substituir dois valores. Então, quem é a minha velocidade inicial? 0,75. E quem é a minha aceleração? Menos 2t. Pronto. Substituir os dois valores.
a velocidade inicial e a aceleração. Então, a função da velocidade escalar, v é igual a 0,75 menos 2t. E, para finalizarmos, na letra E, ele quer saber o instante em que o móvel muda de sentido. Nós já vimos que o móvel muda de sentido sempre que a velocidade final for igual a zero. Então, eu vou usar a minha função da velocidade, que eu resolvi aqui na minha letra D, para resolver a minha letra E. E no lugar aqui da minha velocidade final, eu vou colocar zero. Então, zero é igual a 0,75 menos 2t. Vou jogar o 2t para o outro lado. 2t é igual a 0,75. t é igual a 0,75 sobre 2. Eu já sei que vai haver mudança de sentido porque o tempo vai dar um valor positivo. Eu só tenho que saber quanto vai ser. Se você fizer esse cálculo direitinho, você vai ver que o resultado aqui vai dar 0,375 segundos.